Boa noite, pessoal! Boa noite para você que está chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo. Se você não me conhece ainda, eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Quero pedir para você assim, ó, dá seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele com outras pessoas, porque essa é uma maneira que você tem de estar incentivando o que a gente está produzindo por aqui. Para quem quiser, também pode se tornar um membro e agradecer aos nossos membros do canal também. E o nosso papo de hoje é sobre superdotação, altas habilidades, autismo, TDAH. E a gente vai ter uma conversa muito filosófica. A gente vai partir para elementos da psicologia, da filosofia, da sociologia, porque o convidado de hoje que eu trago aqui, ele tem uma forma de trabalhar com essas questões muito pessoal dele, no método dele. Então, a gente vai conhecer melhor este método e como que ele aborda várias questões aí dentro da neurodiversidade. Então, para isso, quero agradecer ao Jefferson Silva, que está aqui com a gente. Então, Jefferson, primeira coisa, assim, eu quero agradecer por você ter aceito vir conversar com a gente. Muito obrigado. E passar a palavra para você dizer quem é o Jefferson, o que o Jefferson faz, para as pessoas entenderem, assim, o nosso papo de hoje, né? Então, primeiro eu agradeço, né, por estar aqui, ter me deslocado lá da cidade de Guarapuava. Nós éramos aqui de Curitiba, muito bom estar retornando também. E, na verdade, eu sou muito aquilo que eu vejo no meu trabalho. O superdotado, por exemplo, né, a pessoa com altas habilidades, que na verdade, altas capacidades, são pessoas que eles se encontram em determinado lugar profissional, mas muitas vezes o que ajuda a entender isso, o superdotado, não é que ele não cabe na caixinha. Ele precisa criar a sua própria caixinha. Então, dentro da superdotação, dentro de determinada profissão, o que eu mais percebo, às vezes, é uma tentativa de ficar em alguns padrões e, de repente, na terapia mesmo, que é o meu trabalho, no aconselhamento terapêutico, a gente vai percebendo com as pessoas nessa troca que nós precisamos, talvez, criar uma caixinha diferente. Então, a minha profissão é uma criação, né, nesse lugar de conseguir entender como que as pessoas pensam. Então, meu mestrado, meu doutorado, ele foi se concatenando e eu nunca pensei, por exemplo, em trabalhar com superdotação. Nunca foi um objetivo meu. Mas a minha abordagem neuroexistencialista, ela acabou se concatenando a superdotação, mas não somente, típicos, outras neurodivergências também. Então, antigamente eu me compreendia como uma pessoa que era generalista, com muitos conhecimentos e pareciam esparsos. Hoje eu me percebo como integralista. Então, na minha abordagem neuroexistencialista, vai entrar a filosofia, a sociologia, se necessário, sempre de acordo com a busca da pessoa e o que faz sentido para a pessoa, a teologia, algumas linhas da psicologia. Então, é algo bastante distinto no sentido assim do que existe, dar um determinado trabalho, fazer tudo isso, organizar tudo isso. Mas como eu já trabalho há um bom tempo, consigo identificar subgrupos e o meu trabalho é muito mais voltado, então, à questão da saúde mental, dentro do existencialismo, dentro das questões neurológicas e a vida qualitativa também. Quando você fala existencialismo, só para a gente ainda esmiuçar um pouco mais para o público entender, assim, você fala de existencialismo voltado para entender essas crises existenciais que a gente tem, e que na superdotação acaba sendo, às vezes, muito mais intenso, porque o superdotado, geralmente, ele é muito mais intenso em tudo, né? Tem um amigo meu que dizia, né, que são mais dramáticos, né? Mas é porque a gente vê que sente muito mais intensamente alguma questão, assim. Sim. Então, vai para entender essas crises, como que seria, assim, aí, pra gente, esse existir no mundo? Vai bem pra filosofia mesmo, né? Isso é muito filosófico. Na verdade, a dimensão existencialista, para o superdotado, ela vai ter várias classificações, várias compreensões a partir do sentido que a pessoa tem. Eu entendo que se concatenou, um dos aspectos assim principais, é que se concatenou por conta das crises existenciais. Então, a desintegração, que Dabrowski diz sobre a desintegração positiva e a desintegração negativa. Então, a partir de uma linha, por exemplo, enquanto eu estava vindo para cá, eu estava analisando que, por exemplo, eu não preciso ficar lendo demasiadamente
eu vou ler algo sobre determinado assunto e eu entendo que eu entendi determinado ponto, eu paro ali, porque dali, por exemplo, eu vou tirar muitas considerações, muitas teses, e eu tento ajudar, por exemplo, nesse campo das crises existenciais, o superdotado a entender que não é questão de quantidade, mas de qualidade. Então, eu já entendi qual é o meu momento de parar. Por exemplo, na minha tese, na dissertação, eu coletava muito, muito material, tenho até hoje muito material, alguns deles não foram nem mesmo lidos. E o que acontece, por exemplo, nas crises? Em várias dessas dimensões da nossa vida, muitas vezes a gente vai procurando muitas ferramentas, e às vezes nem faz uso delas. Então, as crises existenciais, por exemplo, que eu entendo que a minha abordagem se concatenou, ela está muito mais voltada a uma dimensão assim multi. E eu acabo trabalhando mais com o minimalismo, com a vida simples, com algumas questões que eles falam, nossa, mas estava aqui tão perto. Estava ali tão perto. Então, às vezes, não adianta romper várias fronteiras quando algumas respostas estão dentro da nossa casa interior mesmo. E é muito difícil, pensando assim, eu sou uma pessoa TDAH, né? Uhum. Não só pro superdotado, acho que pro TDAH também, porque a gente tem muito essa coisa de, eu falo, ideias eu tenho muitas. Uhum. E, né, às vezes meu marido fala, não, calma, faz só uma primeiro, mas eu tenho que colocar isso, Sim. tipo, jogar pra fora, né? E criar. Só que chega um momento que são tantas ideias e que você já fica tão perdido, e aí, por você não conseguir, no TDAH tem muita questão da procrastinação, né? Então, eu jogo as ideias, eu consigo ir até um ponto, e daí daqui a pouco começa, perdi muito delas, assim. Uhum. Mas aí vem também uma outra situação, né? De você se sentir aí uma pessoa até mal, assim, né? Porque você coloca as ideias, mas você não concretiza de fato. Então, vem uma outra questão ali de você daí se achar um farsante, na verdade, no sentido de não acreditar mesmo nos seus potenciais e tudo mais, né? E aí, no superdotado, ele também tem essa questão de criar muitas coisas, ou ele é mais focado, assim, ou a gente tem de tudo, na verdade? Então, esse que é o ponto. Não existe um padrão. Existem padrões. Por exemplo, se nós, pessoas que eu atendo, por exemplo, psicólogas que têm superdotação e pautas, elas terão sim um pensamento arborizado, essas pessoas, mas algumas delas terão um foco muito mais linear e conseguem colocar em atividade, não vão ter, por exemplo, uma ansiedade tão intensa ou perceptível. Então depende também, a superdotação vem junto, por exemplo, com TDAH. Eu sou TDAH com, assim, um hiperfoco altíssimo, mas se eu não regulo as minhas emoções, se eu não me entendo, eu posso chegar como várias outras vezes no decorrer da minha vida, com tantas informações que, na verdade, elas não são tão úteis. Então, quando você fala dessa questão, assim, o TDAH tem isso de uma dificuldade, por exemplo, em colocar ou dar continuidade, colocar em prática e dar continuidade. Muitas vezes é começar. A dificuldade é começar. Depois que começou, vai. Por exemplo, uma vez eu pedi para alguém com essa dupla excepcionalidade, a última que eu mencionei, escreva um pouco sobre você. Depois da sessão, eu pedi, escreva um pouco sobre você. Era 19 horas. Aí no outro dia eu perguntei como é que foi teu sono, conseguiu escrever? Passei a noite toda escrevendo. Então. Hoje eu ainda publiquei um vídeo que falava dessa questão do sono pro TDAH, né? Sim. Porque a nossa cabeça, eu deito, eu estou com o corpo cansado, mas a minha cabeça não parou ainda. Sim. Então ela continua tendo muitas ideias, continua. E aí, se você traz um ponto específico, você fica esmiuçando aquilo também. Sim, né? sim. Esse é outro ponto que eu vejo. Na verdade, eu consigo, não que eu faça o diagnóstico, eu tenho um mapeamento, tem as pessoas que eu encaminho para fazer a avaliação neuropsicológica, mas tem aquele diagnóstico nosso particular da terapia. Então, pelos textos de mensagem, eu já consigo visualizar muitas possibilidades. Muitas, mas muitas. Entende? E quando você fala sobre isso, por exemplo, por quê? Na hora que você falou isso, esse é um ponto que eu preciso trazer, talvez. Quando eu estou atendendo, né, e a pessoa que está na minha frente, ela traz uma situação, uma pessoa, entre aspas, normal, vamos dizer assim, ela vê 3 possibilidades, eu vejo 10. E o que eu aprendi com o tempo? Qual que eu vou trabalhar agora? Qual que eu vou trabalhar depois? E talvez essas aqui eu não vou trabalhar, não. Então, quando você falou isso desse pensamento, eu lembrei de uma paciente que, para ela, eu só posso mandar um texto
com algumas linhas, 5 linhas. E ela vai esmiuçar, ela vai tentar entender o que eu quis dizer com o texto, o que faz sentido para ela, de onde veio esse texto, o que o autor, então, faz toda uma tese a partir de um parágrafo. Entende? Agora, para outras pessoas, eu vou ter que encaminhar material visual. Para outras, eu vou ter que encaminhar 2, 3 artigos, e pode ser pouco. Então, a gente começa a fazer essa análise, por exemplo, tem pessoas que vão de um microcosmo entrando para o macro. Tem pessoas que do macro vão indo para o micro. Então, por isso que eu digo que é personalizado. Eu vou entendendo como as pessoas funcionam. E a grande pergunta que eu deixo, inclusive, para quem está nos assistindo aqui, é como eu funciono. Isso é muito interessante porque, por exemplo, quinta-feira, atendendo a uma paciente nova, ela mencionou, eu fui fazendo algumas perguntas e de repente ela pensou, nossa, eu nunca tinha visto desse jeito. Eu crio muito, mas eu não sou tão boa em tarefas, em execução. E a gente já começa a fazer alguns, né, o que se faz com isso? Eu vou, ela no caso, direcionar para alguém essa demanda, eu vou ficar aqui só na criação. Dentro dessa demanda, o que pode ser meu e eu posso executar? O que eu encaminho? E como é que eu posso dar ênfase naquilo que eu sou boa? Por exemplo, na criação. Eu mesmo, dentro do processo terapêutico, nas terapias, é o lugar que eu mais crio. Eu não consigo parar, por exemplo, aqui para o podcast, parar assim, agora eu vou organizar o que eu vou tratar. Não, eu sei que eu venho para o podcast, durante a semana, o que vai vindo na terapia e outras coisas, eu vou anotando, eu tenho várias abas abertas, igual na minha mente. Tenho várias abas abertas aqui no tablet, e eu vou anotando isso. Tem uma fala para fazer no meio do ano lá em Minas Gerais sobre parentalidade. Eu vou construindo. Eu aprendi isso. Porque não dá para chegar no dia, eu não consigo chegar no dia e elaborar. Eu vou construindo. E também o meu nível de exigência, tudo isso que eu estou falando sobre mim, são orientações, né, de alguém que aprendeu, eu tenho 50 anos, ou no decorrer da vida, como que é possível também lidar com isso. Eu procrastinaria, deixando para o dia para fazer. E não só, eu ficaria muito ansioso. E daí meu nível de exigência era muito alto. Eu fui baixando com estratégia, eu fui baixando esse nível de exigência, mas também entendendo que as coisas não são, a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai desenvolver teses que serão absurdamente gritantes, relevantes. Podem ter relevância quando a gente não fica ansioso. Podem ter relevância quando a gente sai desse universo de ansiedade. Aí sim. Agora, quando a gente está dentro dele, pode se tornar muito mais difícil. Lógico, tem pessoas que precisam dessa motivação. Pessoas que precisam ficar ansiosas, inclusive, por uma prova, por um evento, para o podcast, e outras precisam de uma regulação emocional diferente. Então, mesmo o nível de ansiedade mais alto pode ser um nível de regulação. Olha que interessante. E um ponto bem importante, já falando sobre ansiedade, geralmente a ansiedade é compreendida como algo negativo, mas a ansiedade também tem uma dimensão boa. Eu já conheci pessoalmente, trabalhei um tempo, em algum momento, com a monja Coen, que é budista, e uma vez no carro do aeroporto, conversando com ela, e tem até um vídeo que ela falou sobre isso, ela falou, olha, a ansiedade tem uma dimensão boa, se tem alguém que está chegando na tua casa, e você gosta dessa pessoa, e você está esperando, é uma ansiedade boa. Então, aqui a gente já ressignifica, isso eu faço em terapia, essa dimensão do que seria ansiedade. Porque quando a gente vê algo somente como negativo, então toda ansiedade é negativa. Não, tem ansiedade que é boa. Se ela existe, né, na verdade, a gente não nasceu com ansiedade, a gente nasceu em nós o medo. A ansiedade nasce do medo. Então, se a ansiedade está no nível regulado, se ela não tende a nos colocar em situações ou condições que nos constranjam, tá tudo bem, porque um outro problema é querer, inclusive, controlar a ansiedade demasiadamente. Então, pode criar uma represa com medo, com tudo, e ficar mais intenso ainda. Então, a minha orientação muitas vezes é assim, olha, qual é a tua questão? O que te incomoda? Ah, isso aqui. Então, tira da frente, coloca aqui, e você tem a vida inteira para ir trabalhando. Qual a outra questão? Essa aqui. Então, a gente entende um pouco ela, coloca aqui do lado e vai trabalhando. Tem que... Então, às vezes eu estou na minha sala e sempre que há um tempinho entre uma sessão e outra, que é raro, eu saio e faço uma caminhada. Só
porque para mim no meu mapeamento genético mesmo mostrou que caminhada é medicamento. Eu saio fazer uma caminhada. E às vezes eu só quero ver as árvores, depois eu posso falar sobre isso, o céu, contemplar. Mas muitas vezes eu vejo, nossa, eu tô com essa situação. Nossa, se for isso aqui é bom. Se for isso aqui é ruim. Ah, é ruim. É uma análise, não é mais julgamento. É ruim. Ah, então. Aí eu coloco aqui e é uma caixinha que eu vou ir trabalhando com o decorrer do tempo. E a ansiedade também, eu acho que ela nasce desse medo, mas eu percebo que muito vem a ansiedade a gente não estar no presente. Então, assim, eu fico pensando muito no que vai ainda acontecer. Uhum. E a cabeça do ansioso também, ela pensa 1000 coisas por uma mesma situação, né? Uhum. Então, ela planejou várias coisas, e acho que daí o autista tem muito disso também, né? De ficar planejando muito, de ser tudo muito certinho, e aquilo gera uma ansiedade quando não sai exatamente da forma que você quis também. Que daí é outra questão, né? Que até quero falar do improviso que você fala ali. Mas, então, essa ansiedade, eu percebo isso, assim, de eu estar muito ligado, não no meu presente agora, o que eu posso estar fazendo agora. Que daí cai nessa ideia que eu falei, né? Tipo, eu tenho várias ideias e tem que colocar tudo, mas não, o que você consegue neste momento fazer, né? Sim. É muito importante essa tua pergunta, viu? Eu entendo, por exemplo, a ansiedade. Estar no presente também de uma forma muito intensa é o estresse. Estar no presente de uma forma muito intensa. Então, a grande questão, dentro do campo da neurodivergência, vou abrir, não só da superdotação, são as intensidades. As intensidades. Então, se é muito intenso pensar sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente, isso já está num desarranjo, digamos assim. E olha que interessante quando você faz essa pergunta, muitas vezes é difícil calcular isso, mas eu digo que 80% da vida a gente não passa vivendo, mas passa pensando. Então, que coisa, né? Quer dizer que talvez deveria ser ensinado na escola. Não como algumas pessoas, inicialmente, às vezes na terapia, alguns dizem, eu vou me policiar. Não, não é policiar, porque a polícia aprende, é analisar. Se na escola a gente aprendesse, às vezes, a ter conhecimento, consciência do que nós estamos pensando, porque é o pensamento, é a partir do pensamento que a gente vai ter uma lente sobre a vida. Então, se o pensamento é negativo, a vida vai ser negativa. Então, a gente encontra pessoas em situações muito similares. Vamos pensar aqui, irmãos gêmeos. Na mesma casa, na mesma escola, com amigos muito próximos, mas com mundos totalmente distintos. Então, por exemplo, se a gente consegue pensar que a vida, e esse é um ponto que a gente pode desmembrar depois, a vida poderia ser mais simples e ao invés, porque o que acontece? É muito uma busca pelo extraordinário, essas grandes ideias. Eu chamo, por exemplo, dentro da psicologia, assim, o pensamento disfuncional é de uma outra ordem. Mas dentro da minha percepção, na superdotação, por exemplo, e TDAH também, outras neurodivergências, quando você tem um pensamento muito arborizado ou demasiadamente, é um tipo de disfuncionalidade. Por que não é funcional? Porque você não consegue colocar em prática aquilo que você estava executando ou pensava em executar. Então, a ansiedade, ela vai se espraiar nesses vários contextos aqui. Então, se a gente já começa a ver que a ansiedade pode ser boa, por exemplo, que tem uma dimensão boa, a gente já começa a ressignificar a mesma. Então, a gente já vai não querer fugir muito. Isso que é uma questão estranha. Eu passei por várias situações de vida, né, no que tange a saúde mental, desde muito novo, desde os 5 anos, cuidando do meu pai, numa situação específica e tudo mais. E no decorrer dos anos, eu pulei fase e tudo mais, então amadureci muito cedo em algumas dimensões. E depois eu tive problemas com isso no futuro. E dentro desse lugar, né, que eu acabei me encontrando, por conta desses níveis de ansiedade, eu também tinha pensamentos que eram muito negativos. E conforme a gente vai tratando isso, por exemplo, a logoterapia é muito interessante nisso, falar sobre os pequenos sentidos, né, sobre aquilo que é o ordinário da vida. E, de repente, com os nossos pensamentos, a gente pode fazer o mesmo. Olhar, mas peraí, eu preciso construir uma tese
enorme? Até posso, mas eu tenho que entender que tem um processo para chegar até lá. Eu posso fazer várias, até posso, mas eu começo por onde? Uhum. Geralmente, tá, TDAH? Pelo mais próximo e pelo mais fácil. Uhum. Aquilo que é mais executável. Aí depois a gente vai para outros caminhos. Então, eu entendo que o pensamento muito, muito fluido, ele tende a ser também claramente, né, disfuncional. E aí entra uma outra questão também que você falou ali, assim, o mais claro e o que é mais viável ali. Mas Uhum, já para o superdotado, muitas vezes ele tem ideias uhum, e tem questões que tá muito lá na frente que ainda não sim, tem como ser feito agora. também. E aí, como que você vai lidar com isso, né? Eu Uhum, tenho... E aí, acho que vem outras crises existenciais nesse sentido. uhum, De você, às vezes, estar muito além do seu tempo ou daquela realidade que você está uhum, vivendo ali, né? Naquele momento. Então, como que eu desenvolvo algo que ainda não uhum, tem... E ninguém está percebendo que eu estou... Ninguém está no mesmo uhum. pensamento que eu. Então, aqui eu vou trazer algo que pode ser bem interessante. Eu trabalho muito com memória episódica. Então, eu vou trazer situações que são das sessões, né, estudo de caso dos pacientes, ou vou trazer questões da literatura, ou trarei situações particulares. Aqui talvez dá para trazer uma que é particular que eu ouço com frequência, por exemplo, das pessoas que eu atendo, que é um olhar muito, às vezes, realista, muito agudo sobre a realidade, é, às vezes também numa dimensão muito utópica, em outras com pouquíssima utopia. E dentro desse lugar é muito claro, assim, por exemplo, perceber. Às vezes eu simplesmente passo numa roda de pessoas que estão ali dialogando e eu vou pegar água e eu entendo que eles estão falando sobre determinado assunto, só que eu entendo que na verdade eles estão querendo dizer outra coisa e ninguém fala sobre isso. Estão todos falando de uma forma, né, como se estivesse tentando deixar obscurecido, e às vezes até para eles mesmo é inconsciente. E eu percebo isso desde criança. Então, eu lembro de alguém que perguntou uma vez, eu tinha 9 anos, mas por que você pensa sobre essas coisas, menino? Um adulto. Eu lembro até hoje que era uma pessoa do exército, mas como é que você chega a esses pensamentos? E na verdade, aqueles pensamentos que eu tinha, eles eram referentes a alguns problemas que enquanto criança eu visualizava, eu pensava. Então, aqui um ponto. Não quero me perder aqui, mas um ponto. O ambiente é mais importante que a genética. Minha esposa é geneticista, ela tem um lugar de fala, ela diz isso. Então, eu tinha um ambiente que era profícuo para determinados pensamentos mais agudos, mas talvez não era o momento mais correto, por exemplo, uma criança. Então, na superdotação, a gente vê muito isso. Esses pensamentos muito altos, eles começam de problemas reais, situações reais, e por conta da nossa metacognição, o que é? Quando a gente desenvolve, né, a gente sai ali do pensamento concreto e vai para o pensamento abstrato, nós começamos a desenvolver a nossa metacognição. E todos nós dialogamos conosco. Todos nós dialogamos conosco. Só que daí, por exemplo, o superdotado, ele não encontra muitos interlocutores. Por exemplo, no autismo, eu falo assim, não, os autistas, né, tem vários níveis e tudo mais, mas eles dialogam muito e muito bem. Comigo, muito, muito, muito nas sessões. O que falta? Interlocutor. Falta alguém que consiga entender, falta alguém que consiga aprofundar, falta alguém que consiga questionar. Então, falta muito interlocutor. Então, a gente vai desenvolvendo o nosso pensamento, aí que eu queria colocar. Para socializar, o que eu fazia? Lógico, eu consigo ver isso depois de muitos anos. Como a minha vida era muito triste, era muito difícil, desde criança, eu era muito cômico. Então eu fazia muitas imitações, veja, muitas imitações. Eu morava em Foz do Iguaçu, eu desenvolvi isso. Eu desenvolvi. Tenho uma capacidade, mas eu desenvolvi por conta do ambiente. Aí eu morava em Foz do Iguaçu, então eu comecei a falar espanhol para imitar alguns amigos e de repente eu já falava. Hoje mesmo, quando eu estava na PUC há alguns anos atrás, veio um grupo de médicos da Espanha e eu estava lá conversando com eles abertamente assim, e daí eu consigo mudar o sotaque Uhum. para a Espanha. As pessoas que falam na Espanha no Paraguai é Guarani, é mais cantado. Então eu conseguia fazer todas essas situações e eles perguntaram assim, mas para minha esposa eles perguntaram, mas como que ele fala assim? E depois eles perguntaram na mesa para mim, como que você fala tão bem?
espanhol. Sinceramente, fazia 5 anos que eu não falava. E daí eu disse, porque eu não tenho vergonha de errar. E a criança não tem vergonha de errar. Por isso que a criança aprende a falar. E daí onde que eu quero chegar? Eu fazia essas brincadeiras, eu imitava pessoas, fazia e faço várias vozes para criar um ambiente mais positivo, né? Então, eu fazia uma troca com um amigo meu. Eu lembro que quando comecei a saber que existia alguma coisa voltada à sexualidade, parte do caminho da escola, ele me contava o que era sexualidade, sexo, imagina coisas absurdas, ele com 9, 10 anos, né? E veja que coisa, eu entendia que aquele menino, ele ia ser político. Eu falava isso para ele, ele virou político de verdade, né? E daí um grande amigo meu, infelizmente ele faleceu, Nilson Brecha, lá de Foz do Iguaçu. E daí eu ia para a escola numa parte contando, e qual que era a questão? Na volta eu vinha contando piadas para ele. Só que grande parte, a gente caminhava bastante, aquela história dos pais, né? Caminhava bastante, rio, crocodilo. Caminhava bastante para chegar em casa, e era o momento que eu mais gostava. Porque eu ficava pensando, sabe, a metacognição, eu pensando, dialogando comigo mesmo sobre questões profundas. E esses tempos eu conversava com um paciente meu que está um bom tempo comigo, eu contei sobre isso para ele, e a gente deu tanta risada junto, porque eram pensamentos tão profundos, que eu era alguém tão cômico, que se eu chegasse e falasse, eles iam bater nas minhas costas e iam rir achando que eu estava brincando. Então eu não encontrava lugar para dizer as coisas que eu pensava. Eu não encontrava. Então eu criava, eu lembro que uma vez, amigos falando sobre informática, que eu não entendo nada, já na adolescência. Eles conversando sobre isso, meu irmão e um amigo meu. E eu não entendia nada. De repente eu comecei a escrever o poema da xícara. O poema da xícara. E eu comecei a escrever o poema num livrinho, eu lembro até hoje, caderninho azul, capa azul, fui escrevendo. De repente eles perguntaram: o que você está fazendo? Não, estou escrevendo o poema da xícara. E daí eles perguntaram, e eu li o poema, eles riam. Só que, de fato, tinha um fundo cômico, mas para mim aquele poema da xícara tinha um fundo filosófico absurdo. Só que o que eles viram? Só o fundo cômico. Né? Então, eu conseguia trabalhar com essas duas dimensões, mas eu não conseguia encontrar alguém que me levasse a sério, digamos. Né? Porque eu deixei muito claro uma figura de alguém que era cômico, mas era para me salvar de algumas situações. Então, e notas péssimas na escola, viu? Péssimas. Que vem daquilo também que a gente acha que o superdotado ele já nasceu pronto, porque ele vem com essa questão, vem muito da questão genética, então assim, beleza, ele já tem que fazer... E aí acho que também vem um peso muito grande para a pessoa que descobre que é superdotada, né? Que você tem que fazer coisas extraordinárias para você fazer jus à sua superdotação. E é um peso mesmo. E as crianças... Outro dia eu falei para minha filha, ela falou, mas o que tem de bom, né? Em ser superdotado, que ainda tá nessa fase de você de entendendo o que é a superdotação, né? E então, tudo vai depender também desse... Voltamos para falar do meio mesmo. Do meio em que eu digo já desde criança, mas aí você vai pegar pessoas que só descobrem a superdotação depois, né? De como que isso vai sendo conduzido, né? Porque se eu simplesmente... E aí entra num outro ponto, que daí seria mais... que tem pessoas que nem vão saber nunca na vida que são superdotadas. Porque elas estão em um meio que não é propício para isso, assim. Quantos não passaram? É propício, né? Então, um ponto aí que você traz bem interessante essa pergunta também, porque a compreensão do superdotado, por exemplo, no que tange a escola, eu ia muito bem em humanas, ou relativamente bem em humanas, porque tinha um ambiente muito difícil, uma situação muito difícil em casa, então eu ia relativamente bem em humanas e péssimo em matemática. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que no campo da neurodivergência, vou ampliar, muitas vezes o formato da escola não faz todo sentido. E para alguns não faz nenhum sentido. Então, eu não me considerava, por exemplo, de forma alguma inteligente. De forma alguma inteligente. Estou sendo bem leve comigo mesmo, assim, como que eu me considerava. E não que necessariamente as pessoas me consideravam assim, porque eles viam um nível de inteligência muito alto em sacar situações, criar situações e no relacionamento social, né, na interação social. Então, eu vejo que há muitos superdotados, por exemplo, que aqui é um outro peso. Se antigamente não tinha diagnóstico, nem sabia que havia, agora o problema é outro.
muito cedo, por exemplo, se tem um diagnóstico e um problema grave que a gente acompanha, ou a escola diz, não é superdotado, Uhum. ou começam a exigir, ou até porque não considerar, ou não entender o que é superdotação, começam a exigir. E daí sim, esse é um problema que a gente acaba acompanhando, que a gente conseguia ver antes em casa. Às vezes o pai percebia a mãe que havia um nível de inteligência mais alto ali, começava a exigir demais, e a criança, depois o adolescente, o adulto, ficava travado naquele aspecto. Então tem mais essa questão hoje. Como a escola está sabendo, mas muitas não sabem, a grande maioria não sabe como lidar com isso, esse é um outro problema. Então, a superdotação ela vai ser compreendida de formas distintas, né, por cada pessoa, como ela expressa, e ao mesmo tempo a gente vai ver que não tem assim aquela ideia de superdotação. Eu uso o termo superdotação mesmo, mas muitas vezes vai remeter a uma coisa equivocada, que é aquilo da televisão, a criancinha que sabia todos os estados, capitais, aquela coisa bem linear. Só para acadêmico, né? Só para acadêmico. E olhe lá, viu? Porque essa compreensão hoje é totalmente diferente, né? Eles conseguem memorizar de forma até linear mesmo outras situações. Não necessariamente essa. Então, muitos que são adultos hoje, que ouvem o termo superdotação, vão ter essa ideia meio que alegórica do superdotado, né? Como se tinha da pessoa que sofria de nanismo, aquela ideia circense. Então, é perceptível, né, que, por exemplo, eu estava com o Jean, que é da superdotação, psicólogo que trabalha com superdotação, eu atendo ele, e a gente estava gravando um podcast lá em Alphaville, eu estava falando, esse é um aspecto importante, o ambiente para o superdotado ele ainda não existe, é difícil analisar, porque esse mundo ainda não está preparado para ele. Então, ele está em fase de transição. Essas compreensões, então, do que seria a superdotação, como que ela se enquadraria, então nós estamos em um momento muito novo. E veja, segundo a sociologia, a gente está na pós-modernidade, em que tudo que era muito rígido e bem estabelecido, as estruturas sociais, as questões mesmo voltadas a instituições, religião, está se liquefazendo. E o superdotado veio bem nesse momento. Isso entendo como muito positivo, porque ele consegue, através desse lugar mais líquido, muitas vezes, do que aquele superestruturado, há questões, né, a superdotados que vão se compreender mais aqui, mas por conta desse pensamento arborizado, dessas ideias, eles vão conseguir se encontrar muito mais nesse lugar que eles podem pegar essa água, por exemplo, jogar para lá e para cá, né, fazer algo com isso, e não encontrar uma pedra que eles não conseguem mover. Então, os padrões, que é a grande pedra, né, o lugar difícil para a neurodivergência, é tentar entrar em padrões, esse lugar muito rígido. Então, quando a gente vê que há um lugar mais quase que liquefeito, aquele lugar que há possibilidade de mais possibilidades, ele acaba se encontrando, só que também tem um risco. Então, tem o lugar que transborda. Então, dentro desse campo mesmo escolar, a gente vai perceber muitos problemas, inclusive novos. Tá? Não só no campo da neurodivergência, já se percebe, tem pesquisas que vão falar sobre isso, por exemplo, que aquela criança que é muito hiperativa dentro de sala, quando ela vai para um evento escolar em meio à natureza, ela é líder. Então, qual que é o problema? O ambiente. Uhum. Não é. Então, esse é a grande questão. Qual é o meu lugar dentro da superdotação? Qual é o meu lugar dentro de um relacionamento afetivo, romântico? Qual é o meu lugar dentro de uma profissão? Na verdade, vai bem além da superdotação, né? Acho que serve para qualquer pessoa, na verdade, né? Para qualquer. Porque é difícil a gente também entender qual é o nosso lugar. Principalmente ali, você tem mais você faz mais essa pergunta quando você é adolescente ali, que você tá, o que é você na vida e tal, né? Sim. Mas assim, depois isso para muitos vai acabar ficando adormecido e você não sabe mais qual lugar que você deveria estar no mundo, né? Você se enquadrou naquele padrão. Seja neurodivergente ou não, acho que cabe para muitas pessoas Típico mesmo. é típico. Que você mas veja, quem que faz a pergunta? O adulto. O que você vai ser? Então, eu vou comentar algo aqui muito... desde criança, né? O que você quer ser quando crescer? Então, a criança nem sabe o que eu quero ser quando crescer, né? Parece que você já vai delimitando, assim, né? Sim. Você tem que ser tal coisa, né? Então, eu vou contar algo muito particular que responde de uma forma mais
trabalhar com a nossa memória episódica. O meu filho, ele tem um diagnóstico de superdotação ali desde os 5 anos. E dentro da escola, houve um momento, eu percebi algumas questões que me preocupavam, mas um dia, veja que coisa mais estranha, essa é outra ponta que eu quero colocar. Um dia disseram assim, o Felipe é o aluno perfeito. E nesse dia que falaram que é aluno perfeito, eu falei, eu sei que eu sou terapeuta, mas eu não vou lá conversar sobre isso. Dialogue com eles. Por quê? Quais são os adultos que eu atendo? Em grande parte. Aqueles que quiseram ser perfeitos. Porque eles entenderam que ser perfeito é um valor e às vezes vai se concatenar com a sua neurodivergência de alguma forma, por conta do perfeccionismo. E daí nota é importante, por exemplo, agora ele está no 2º ano. E ele falou, papai, teve prova de inglês e eu te tirei tal nota alta. Tive uma avaliação que era com desenho e ele se autorregula desenhando. Então, todo lugar que nós vamos tem folhas de sulfite, tem várias canetas, tem tudo, canetinhas e lápis de cor. E dele desenha muito bem, né? Ao ponto de, deixa eu colocar isso aqui, tem uma pessoa que eu atendo que é uma artista, assim, absurdamente superdotada também, absurdamente, assim, impactante, vai gerar um impacto bem profundo na arte, principalmente gráfica. Eu entendo que fora do Brasil, ela já nem está no Brasil para começar. E quando ela viu as pinturas e os desenhos do meu filho, que eu tinha feito um story, só coloquei breve, daí ela escreveu assim, peraí, você está me dizendo que o teu filho de 7 anos faz isso? E eu falei, não, na verdade ele tem 6. E daí o que ela foi mostrar para mim? As proporções. Ela falou, tá vendo essas proporções aqui? São de adolescente, não são de uma criança. Eu cheguei também a ver uma vez que ele não foi para aula, veja a questão da aula. Ele não foi para aula e ele colocou no YouTube como desenhar. E eu não sabia disso. Ele desenhou uma cabeça de cavalo. Para quem pinta e desenha, sabe que não é fácil. E quando eu cheguei e vi aquele desenho, eu pensei, nossa, ele que fez, quem que fez? Eu não consegui encontrar quem que fez, eu consegui não falar isso. Porque às vezes é tão surpreendente que a gente fala, não, mas quem foi que fez? E foi ele que fez. E depois eu fui ver que ele tinha feito só vendo. Então, na escola, era um desenho infantil, digamos. E eu lembro dessas expressões dele, quando ele não queria ir para a escola. Por que você não quer ir para a escola? Porque é infantil, papai. Imagine, 5 anos, né? Tem que ser infantil. Então, a gente foi trabalhando essa dimensão. Mas, olha, essa questão do perfeccionismo. Aí ele falou as notas que ele está tirando. Eu falei, filho, que bom. Parabéns, filho, para as notas. Mas você não é uma nota. Você não é, você é muito maior que isso. Olha, eu fui explicando para ele. Veja, ó, isso aqui não tem nota, isso aqui não tem nota, isso aqui está na vida. Isso aqui, você é tudo isso. Veja as outras coisas que você faz bem. E veja algumas aqui que você também não faz. Tá vendo teus amiguinhos que às vezes não conseguem? Porque dele mencionou também, eu estou ajudando aquele amiguinho, aquele amiguinho, aquele amiguinho. Então, para ter essa ideia, mais essa noção mais ampla. O que acontece com essas crianças quando elas não são bem acolhidas em casa ou na escola? Elas vão entendendo que a nota é importante. Aí elas vão entendendo qual é a graduação mais importante para o pai, para a mãe, para a sociedade. Eles vão fazer aquela, eles não vão pensar qual eles querem. Eles vão entender, inclusive, que é aquela que eles querem. E depois, relacionamento, mesma coisa. Eles vão, essa pessoa aqui, que é uma pessoa bem vista pelos meus pais, pela sociedade, essa pessoa que eu vou escolher. E com o tempo, eu atendo, então, pessoas que às vezes estão bem-sucedidas no seu campo profissional, mas em outros campos, e às vezes nem mesmo profissional, está tudo destruído. Então, quando a gente encontra, por exemplo, esse é um outro problema que eu quero ressaltar aqui, e esse vai dar um corte bem interessante, eu entendo. Os pais, quando começam a fazer as neuroavaliações, começam a perceber, não é raro que eles vão colocar muito mais peso, não só de exigência, muitas vezes, mas de muito mais processos para que essa criança se dê melhor ainda. Vamos tentar a progressão? Há casos que são positivos, há casos que não, mas pense bem, ele já se tem um vínculo já com os amigos, né? Qual que é a grande questão na superdotação? Podemos fazer um recorte, não é só isso. O nível intelectual se desenvolver na criatividade, isso vai acontecer naturalmente. Qual é o problema? Emocional. A distância está entre o intelectual e o emocional. E muitas vezes os pais, a escola fazendo ou tendo uma avaliação, vão focar nesse aspecto de nota intelectual,
quando que o aspecto que deveria repousar a nossa atenção é sobre o emocional, para tentar fazer uma aproximação nesse campo aqui. E daí outra questão que eu vejo, muitas vezes os pais vão buscar tudo para os filhos e não buscam para eles. E também entendendo que é genético, né? Então, quer dizer, um de nós dois pode ter, por exemplo, superdotação. Uhum. E a dupla excepcionalidade, quem que é TDAH aqui? Quem que tem pautas? E daí, olha que interessante, tem uma pessoa que eu atendo, que ela disse assim para mim, Jefferson, eu fui perceber que depois da primeira sessão, isso fazia 3 meses, na verdade ela já tinha dito isso, mas ela não tinha visto a altura disso. Depois da primeira sessão que nós fizemos, depois da primeira, porque eu anoto, ela tem um diário, o meu filho dormiu todas as noites. Entende? A mãe regulada, a mãe se compreendendo, que um dia a gente pode falar sobre isso talvez, algumas coisas que a gente acessa na mãe, a gente consegue acessar na criança, no esposo, porque está todo mundo conectado. É que eu sempre falo que... eu sempre falo que não adianta também a gente fazer... É isso que você falou, né? Eu faço tudo pelo meu filho, mas eu tô muito mal. E esse foi um papo que a gente teve hoje, porque a gente tem um grupo pequeno de mães que de uma síndrome que a minha filha tem uma síndrome rara. E aí são muito poucas pessoas, assim, que você consegue encontrar. Primeiro que você não consegue encontrar para falar sobre aquilo, para dividir sobre aquilo. E aí o papo era que elas estavam exaustas e muitas muito mal da parte depressiva mesmo. E falando, mas eu nem vou reclamar porque eu vejo que ele passa por tanta coisa, né? Então, quem sou eu para ficar reclamando? E aí eu trouxe essa fala, assim, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver bem mesmo, né? Emocionalmente e fisicamente, o nosso entorno não vai estar. Porque todo mundo convive numa mesma casa. Então, as energias, essa coisa também de... As energias têm que estar, né? Elas têm que estarem equilibradas, assim. Com certeza. Então, esse aspecto mais um que você traz que é relevante, no sentido de que a conexão da mãe com o filho é muito intensa. E parece básico, isso é uma coisa, isso é o ordinário que eu vejo. A gente às vezes vai para o extraordinário. O que a gente pode fazer nisso, naquilo outro? Quando que não parece natural, muitas vezes eu sou homem, né? Então não sei se até que ponto que eu posso falar isso, mas atendendo eu vejo que sempre são as mulheres o centro. Cada um tem uma troca, o homem e a mulher tem a sua troca. Mas, por exemplo, no luto, quando falece o pai, e digamos que o pai que era o provedor, tem alguns problemas até se articular. Mas quando a mãe parte, por exemplo, que ela não tinha nenhuma questão, né, pensar alguém, né, mas assim, que não é tão comum, talvez não ver uma mãe trabalhando hoje, e está tudo bem trabalhar ou não, que a mãe não trabalha. É complexo, porque a dimensão afetiva, toda a organização, toda a administração, o centro é muita mulher. Então, se não existisse, por exemplo, ou se reduzisse muito o lugar da mulher de número mesmo, né, dentro da igreja, não tem igreja, né, dentro das profissões, não tem profissão. Então, a gente vê, né, por exemplo, no mestrado em evolução, a minha esposa menciona isso, essa questão mesmo da mulher conseguir vir 5 lugares, 5 dimensões, trabalhar 5 pontos, e nós homens, às vezes, um pouco mais limitados nisso, executando muito bem, mas não tanto a nível de quantidade. Eu digo, não é que as mulheres elas estão ganhando o mundo, elas ganharam o mundo já, mas não era muito visibilizado. Então, se a gente vê esse lugar aqui, que eu não quero colocar isso como um peso para a mulher e para a mãe, mas bem pelo contrário, para que ela entenda qual é o papel, qual é a função dela dentro da casa, dentro dos outros lugares, e quanto que, na verdade, a gente tem que se priorizar. Como eu não atendo crianças e muito raramente adolescentes, às vezes as mães vêm me procurar e querendo que atenda, eu falo, olha, na verdade eu não atendo. A gente faz uma sessão. De repente a pessoa vai para casa e pensa, Jefferson, eu entendi que talvez seja eu que precise. E é incrível, daí ela vem para a segunda, terceira, e a gente vai vendo que as coisas dentro do lar vão se organizando, porque essa funcionalidade, ao mesmo tempo da exigência sobre a criança, tem bem, na outra ponta, uma exigência sobre si mesma. Então, é incrível
perceber como que regulando a mãe, por exemplo, o pai, os filhos começam a transitar em outro lugar. Então, estou quase dizendo que o movimento teria que ser o contrário inicialmente. Não que o filho não vai ter que ter atendimento e tudo mais. Sempre, cada caso é um caso, para começar, tem que ter, mas não podemos abrir mão dos pais buscarem atendimento diversificados, para primeiro estarem organizados e conseguindo se priorizar, para depois, até isso que você falou de energia. Quando a gente está bem equalizado e organizado dentro de nós, essa é a melhor forma de conseguir ajudar uma pessoa próxima de nós ou distante de nós. Que eu vejo também dentro da maternidade que tem uma coisa que a gente prioriza tudo para o filho a partir daquele momento. E aí quando você tem um filho neurodivergente ou com alguma demanda, como era o caso desse grupo da síndrome, daí você pensa, não, é tudo para aquela criança, né? Você pega mães de autistas que param de trabalhar fora, que todo o dinheiro da família vai para terapia e ainda não dá conta, precisaria de mais dinheiro para ter. Então, assim, você vai priorizando tudo. Aí é bem comum você falar, não, a mãe também precisa de ajuda, a mãe também precisa de acompanhamento. Mas ela fala, não, mas eu tenho que dar pro meu filho primeiro, né? Então, essa coisa de se priorizar também é uma coisa que a gente tem que redescobrir depois da maternidade. Porque a gente passou a priorizar só o filho. E não é... E é porque realmente ele precisa. É tua responsabilidade, né? Se você não levar, ninguém vai levar. Então, mas ter esse tempo para você também pensar em você é um processo. Eu falo que eu só consegui entrar nesse processo de pensar que eu preciso me priorizar, tipo, há 2 anos atrás, quando a demanda ficou mais baixa. Sim. Porque senão você fica só em função da... E até, pra gente falar também, acho que pode falar um pouco do luto, porque quando você recebe um diagnóstico e quando a criança vem com alguma questão, é muito difícil para esse pai e para essa mãe também. Sim. É muito difícil. Então, priorizar a si, como disse a menina, né? Tipo, ele passa por tanta coisa, como que eu vou me priorizar, né? Então, olha, eu gostaria de trazer para esse apontamento que você fez 3 pontos. Um teológico, o outro psicológico e um terceiro que vai entrar dentro desse campo da sociologia familiar ou doméstica. Por exemplo, eu não sei em que momento da história da humanidade se compreendeu, porque, por exemplo, nós estamos num país cristão, tá? Mas mesmo em outros países que não têm uma força, né, do cristianismo tão intensa, mas há uma percepção que há uma forte influência, obviamente, do arquétipo de Jesus sobre as sociedades. Então, aquela frase, que inclusive não era de Jesus, ela já vem de religiões anteriores, vem também da filosofia, dita de forma muito semelhante, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao outro como a si mesmo. Eu não sei em que momento da história da humanidade que se tornou tão equivocado o aspecto que como a si mesmo. Ficou sempre para o outro. E aqui a gente entra no lugar da empatia também, da autoempatia. Ficou muito para o outro. E, por exemplo, dentro da psicanálise, há um outro eu. Nós temos 2 eus. E nesse lugar teológico, algo foi acontecendo, não somente aí, em que se conformou muito esse lugar de doação para o outro. Quando que, na verdade, é o si mesmo. Então, hoje, parece que... Aí está um ponto para as mães, para todos nós, mas para as mães dentro desse contexto. Parece que se amar é pecado e se amar muito é até narcisismo. Veja que complexidade. Na verdade, Narciso, ele não se apaixonou por ele. Ele se apaixonou pela imagem dele. Entende? Então, é uma preocupação muito grande com a imagem. Veja, a imagem. E aqui a gente está falando de alguma coisa que é um pouco mais profunda. É a mãe se olhando e ao mesmo tempo não se vendo. E olha que interessante. Esse aspecto da mãe não se ver, o que o filho vem fazer nessa história nossa? A gente veio para cá para aprender. Eu estudei QM, que são experiências quase morte no campo da neurologia, da física. E algo que se repete muito é nós viemos para cá para aprender. Nós viemos aqui para experiências. A Dani esteve no teu podcast aqui, pouco tempo atrás,
E nessa semana ela foi no Lutz Podcast e viajou e tudo mais. E eu falei, fica calma, é uma experiência. A gente veio aqui para experienciar. Então, quando a gente tem um filho, ele nos traz uma experiência nova. E olha que coisa, tem muita, assim, essa dimensão da mãe neurodivergente está embotada. Ela nem pensava, nem se reconhecia, nem sabia, ou percebendo não tratava, só que daí quando vem a criança vai ter que olhar, vai ter que perceber. Então a criança, na verdade, ela fala de nós, ela fala das nossas questões, isso para além da neurodivergência, muito além. Eu tenho uma tese que hoje um dos aspectos que não se quer ter mais filhos ou se reduz o número de filhos, tem a ver com essa questão. A gente também não está querendo se olhar. E a criança vai fazer com que a gente se olhe. E isso tudo é inconsciente. Isso tudo é inconsciente. A criança, quando vem, por exemplo, neurodivergente, ela vai falar da gente. Ela vai falar das nossas experiências. Às vezes eu vejo meu filho fazendo algo e eu penso, nossa, eu devo ter apanhado por causa disso. Uhum. E tem a ver com ele, com a neurodivergência, a gente consegue dialogar. Nossa, eu fazia esse mesmo movimento. A minha esposa falou, acho que ele tinha 6 meses. Ela olhou para ele e falou assim, eu não acredito. Isso aqui não é comportamental, é neurológico, porque ela via em mim. Eu falei, então, isso que existe em você, o meu filho, ela falou isso até recentemente, ajudou ela muito a me entender. Nós somos muito parecidos, ele tem características claramente da mãe e tudo mais. Um amor imenso pela mãe, é o ponto de apoio afetivo dele, assim, nesse sentido. Mas ele é muito parecido, é quase como se fosse uma pequena cópia de mim em várias questões. Então, ele também ajuda a me entender, mas ele me ajuda a me perdoar. Olha que interessante. Uhum. Ele me ajuda a me perdoar em pontos que eu tinha dificuldade, porque eu achava que eu era assim, era muito intenso, lidar com as frustrações, entende? Então, quando você me faz essa pergunta, eu tento responder de uma forma breve aqui, para dizer assim, olha, na verdade a criança é um espelho. A criança é um espelho. Um espelho que força a gente a se olhar. Só que talvez a nossa negação é tão grande que a gente vai concentrar todos os esforços nele. Então, olha o que eu estou querendo dizer assim, com todo respeito às mães, porque são camadas e dimensões. Muitas vezes essa negação em se olhar, em se cuidar, tem a ver, né, com uma dificuldade de conseguir, talvez, um receio, né, de compreender lacunas que aparentemente vai ser muito difícil tratar. Então, criança é um espelho, terapia é espelho. Então, o que eu estou querendo falar? Olha, na vida vão acontecer situações que vão nos colocar, de uma forma ou outra, frente a frente com a gente mesmo. E a mãe, né, nessa centralidade da vida, essa maternidade que ela expressa, ela vai ter que aprender a se acolher, a ser mãe primeiro de si mesma, às vezes de uma mãe que não ouve na sua trajetória, ou não ouve da forma que devia. E a partir disso, a partir dessa correlação, dessa compreensão, que inclusive, muito interessante, a criança começa a entender. Sem você falar nada. Em terapia, tratando a mãe, uma situação que estava acontecendo na criança, muda. Às vezes é comportamental, que a mãe muda a forma de agir, de pensar a situação e agir sobre ela, e às vezes sem abrir a boca. Uhum. E você falou de ter esse autocuidado, né? Pra gente falar um pouquinho da empatia também, dessa, que aí vai tanto para essa mãe e a gente estende aí pros superdotados, no sentido de que muitas vezes tem uma autocobrança e esse perfeccionismo também na superdotação, que traz um monte de dessa autocobrança, acho que é natural do superdotado. Mas a autoempatia é difícil você admitir que você tem também limitações, que você também não precisa ir muito além, né? Sim. Então, mas antes de dar esse conceito de auto, você puder falar um pouquinho da empatia, né? Sim. Que acho que empatia envolve questões também de amor e muita coisa, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce um pai. Aqui já há um primeiro luto, quando você me pergunta sobre o luto.
a gente vai começar a conhecer uma outra dimensão nossa, não que ela não existia dessa forma, mas socialmente, de algum modo, ela existia, biologicamente, ela já existia, e nas nossas intenções, ela já existia, só que também de forma idealizada. E quando chega a criança mesmo típica, é um choque, é um luto da ideia que nós tínhamos sobre essa criança. A idealização que nós fazíamos, as histórias que nós passamos, e também quando a criança chega, por exemplo, neurodivergente, a mãe vai passar um luto, e o pai, sobre si mesmo, nesse sentido, eu não posso mais me ver como eu estava me vendo até então. A resistência vai se concentrar muito nesse lugar. Quais são as fases do luto, por exemplo, de uma pessoa? A gente perde alguém, quando nós perdemos alguém, ou na iminência de perder alguém. A primeira fase é negação. Depois, em seguida, vai vir a raiva. Depois, a negociação. Negociação é negociação com Deus. Olha, se eu fizer isso, eu garanto que daí, eu garantindo que eu faço isso, o Senhor gera isso, uma cura, por exemplo. Depois, vai vir a depressão e, por fim, a última aceitação. Então, essas fases não vão seguir assim de forma linear. Esse é um ponto bem legal para a gente trabalhar sobre a neurodivergência e essa questão do pensamento binário linear, que não é da forma como a gente imagina, e não só para o neurodivergente. E essas fases não vão acontecer de forma linear, e elas não vão acontecer todas. Às vezes a ênfase vai estar na negação, às vezes a ênfase pode estar na raiva, pode estar na negociação, pode existir só duas fases, mas a gente vê que elas se repetem em vários outros lutos. Então, a minha tese é que a dificuldade em sofrer um luto maior, por exemplo, com a passagem de alguém, vai se relacionar ao afeto que a gente tem à pessoa, vai se relacionar a muitos pontos. Mas eu entendo que aos vários lutos não vividos, nem vistos, nem compreendidos. Por exemplo, dentro da superdotação, o que é um luto? Muito característico. As fases. Enquanto um amiguinho do meu filho fica 2 meses no Sonic, o meu filho fica 1 semana. Primeiro eram 2 semanas. Então mergulha tanto naquilo, vai aprendendo tanto sobre aquilo, que de repente passa. Como que passa? Passa porque exauriu ao mesmo tempo, mas passa também por conta do pensamento arborizado e essa curiosidade, já chegou outra fase. Aí troca. Aí vai para outra fase. E de repente essas 2 semanas, no começo era 1 mês. De repente 3 semanas numa fase, de repente 2, de repente 1. De repente alguns dias e já passa para outra fase. Daí o que acontece? É um luto que não é percebido. Eu gostava tanto do Sonic, pensa em uma criança. Depois eu gostava tanto de tal brinquedo. Depois eu gostava só que eu fui passando de um para o outro. E aí que está uma questão, quando chega a questão dos relacionamentos. Muitas vezes a pessoa se encontra com alguém, se apaixona, algo assim, e em 1 mês, eles comentam, eu sentia tudo, muito, de repente não sinto mais nada, do nada. Então vai repetindo-se um ciclo relacionado, por exemplo, aos gostos, aos prazeres da infância, e essa fase vai passando muito rápido, e de repente, quando vai perceber o luto? Nos relacionamentos. Então, estou querendo dizer, veja quantos lutos distintos a neurodivergência, por exemplo, traz. E como que pode ser mais complexo para um neurodivergente com a autoempatia, por exemplo, lidar com a perda de alguém, lidar com a perda de um trabalho. Então, a empatia seria justamente, eu acho que eu vou explicar de uma forma bem realista e lúdica aqui. Quando eu estava comendo pizza na minha adolescência, num lugar aberto, um calçadão, cada vez que eu fazia isso, depois de um grupo de jovens que tinha religioso, o que acontecia? Eu via as pessoas que não tinham condições de estar comendo aquele alimento, mas de estar comendo algum alimento. Pessoas muito pobres, e não que eu tinha uma condição financeira tranquila, assim, pacífica, não. E eu via aquelas pessoas passando. Só que eu sempre percebia as pessoas que não tinham. Mesmo eu não tendo, eu percebia as que tinham menos ainda que eu. Olha qual é o meu movimento. Isso é a autoempatia, por exemplo, a empatia exacerbada. Eu começo a viver o franciscanismo dentro da religião,
que é viver a pobreza. E eu começo a viver essa filosofia. Até que em determinado momento eu faço uma pequena e curta experiência de estar num lugar em que a gente cuida de pessoas em situação de rua, em que nós andamos de chinelo de pé no chão, em que a gente dorme no chão. E a pessoa em situação de rua dorme na cama. Então, eu lembro que eu estava lá, foi muito rápido, pessoas imaginam que eu ficar um ano lá para entender que não era o lugar deles, porque eu já estava vivendo isso. Em pouco tempo eu entendi, não é isso. Alimento e pouso tem que entender, eu quero fazer outra coisa, ao qual eu não sabia. A empatia, o que seria? Quando a gente sente algo e se coloca dentro daquela situação, por exemplo, de auxílio e de ajuda, de uma forma, entre aspas, mais equilibrada. A autoempatia, no sentido uma alta, né, com L, é exacerbada. Ela nos coloca em lugares, situações, por exemplo, pessoas da área da psicologia, da psicoterapia que eu atendo, esse é um lugar complexo para muitos. Até onde eu vou? Até que, como é que a gente encontra esse limite? E em terapia a gente vai encontrando a distância de segurança de cada um. E é interessantíssimo que depois que a gente também perde o medo disso, a gente consegue se aproximar, intuir muito mais e chegar no próprio trabalho a considerações muito mais significativas. Então, o que eu quero colocar aqui? O luto, esses lutos que a gente passa, eles também, isso é uma tese minha, né? No sentido, quem que garante isso? Os N's dos pacientes que eu atendo. Esses lutos que a gente vivencia sem saber que são lutos, eles também vão exacerbando, de alguma forma, a nossa autoempatia, porque a gente vai no movimento de olhar muito mais para fora, não percebendo algumas situações internas. Então, qual é o lugar que eu entendo? Além da dimensão neurológica, é essa existencial, que esses pequenos lutos não sentidos, não vividos, essas lacunas, elas vão tentando ser preenchidas por outras situações externas que vão envolver outras pessoas e a partir disso a gente começa a criar um quadro que se torna ainda mais complexo. Você falou do... Se quiser desligar, já deu. Para mim tá bom. Não sei se para você, desculpa. Você tá mais também. acostumado. A garganta começou a... Deixa ele desligar, eu vou perguntar. Muito obrigado, viu? Ele só demora uns 30 segundos para... O problema é o chill, né, para vocês. Eu vou responder sobre o vulcão. Acho que não. Agora sim. Agora foi. Eu queria ainda continuar em mais um pontinho do luto. Tá. Que aí é a questão também... Muitas pessoas têm recebido o diagnóstico, seja de neurodivergência, agora na vida adulta. Então, TDAH, o TEA, as altas habilidades. Só que você construiu durante toda a sua vida que você era neurotípico. Então, você sabia que algo era diferente para a maioria das pessoas, mas não sabia nomear, não sabia como se entender nesse sentido. E quando vem o diagnóstico, você tá... É como se uma parte de você realmente morresse, no sentido de agora, e você estivesse nascendo, sabe? Uma coisa tipo... Sim. Você sempre foi neurodivergente, mas você não se via como neurodivergente. E aí você tem que se... Eu já escutei vários autistas nível 1 de suporte falando que eles foram capacitistas com eles mesmos, assim. De não entender que aquilo... Eles foram o quê? Capacitistas. Sim. Com eles mesmos, assim. Porque a gente vem construindo vários conceitos durante a vida, assim. Do que é isso, do que é aquilo, do que é certo, do que é errado, né? E aí, quando chega um diagnóstico, para muitas pessoas, tem a coisa de ser libertador, mas tem a coisa de ser muito impactante, né? De daí você não saber direito, mas e aí? Agora, onde que eu tô nesse caminho? E também tem esse luto, né? Dessa pessoa, tipo, eu deixo uma parte. Então, olha que interessante, o corpo, ele trabalha para a vida. Então, quando está muito difícil de bombear sangue do coração para o cérebro e tudo mais, ele faz a gente desmaiar. Não importa se vai bater a cabeça numa quina e tudo mais, mas o dano pode ser menor. E quando a gente vai falar, por exemplo, do TDAH, né, a gente cria, desde pequeno, estratégias inconscientes. Por exemplo, para gerar adrenalina, deixar chegar no prazo.
deixar chegar no prazo. Veja. Ah, E depois, por exemplo, que nós temos o diagnóstico, é um processo de 20 anos, 30 anos fazendo esse movimento. E eu sempre digo para quem entra em terapia, olha, quantos anos você tem? A pessoa diz 40. Digo, olha que interessante, viu? Não vai demorar mais 40 anos para você se entender e lidar com várias demandas, mas não será em 40 dias. Entende? Então, a dimensão do luto que você pergunta, ela está também condicionada às nossas experiências particulares, às nossas neurodivergências, mas também ao tempo. Aqui nós estamos condicionados ao tempo. E olha que interessante, as pessoas vão receber, eu até quero fazer uma live com uma psicanalista que eu atendo, esse diagnóstico de uma forma muito distinta. Por exemplo, o Jean, né, que é o psicólogo que trabalha com superdotação muito conhecido, ele falou para mim, quando eu recebi o diagnóstico, ele pensou assim, nossa, as únicas coisas boas que eu tinha não são minhas. Como se os aspectos positivos da superdotação não fossem dele. Agora, uma psicanalista, eu lembro que ela dizia assim, ela já tinha feito 2 avaliações neuropsicológicas e ela desconfiava que ela tinha superdotação e TEA. E TEA nunca aparecia, as pautas não apareciam, autistas. E de repente, eu falei, olha, tá percebendo isso aqui? Porque ela se comunica muito bem, então alguns falam, não é isso. Eu falei, mas você tá percebendo isso? Isso. E ela foi fazer uma outra avaliação com um psiquiatra, também bastante renomado e tudo mais. E dela veio para a sessão e ela disse assim, ela fez tudo isso sem mencionar para mim. Ela disse assim, então Jefferson, você levantou uma pedra um dia. Ela falou bem assim, levantou uma pedra e eu fiquei com aquilo e fui fazer uma outra avaliação. E esse psiquiatra disse, sim, teu terapeuta está certo. E daí, quando ela teve o diagnóstico de TEA com superdotação, tudo se assentou para ela. A partir de ela ter essa compreensão, o que eu entendo? Aí entra naquele campo. Ela tinha uma intuição muito forte sobre isso. E ela, quando ela tem essa intuição e é negada de outras formas por outras pessoas, e de repente ela faz uma avaliação que foi bastante, muito mais profunda, e ela tem essa clareza, veja, olha, como que nós somos diferentes? Como que a gente, tem pessoas que vão receber o diagnóstico de superdotação e vão ficar muito felizes. O Jean não ficou. Algumas pessoas vão receber, por exemplo, de TEA, porque não entendem às vezes o que é superdotação e ficam muito felizes, não tem problema ficar ou não, mas às vezes o que se entende, e de TEA às vezes as pessoas não vão ficar, e essa pessoa ficou, assentou, entendeu? Então quando você fala de capacitismo, todos nós buscamos estratégias inconscientes para sobreviver, e a gente cria várias. Então na terapia o que eu percebo, principalmente o TDAH, cria muitas estratégias, só que ele pouco as utiliza. Cada vez que surge uma situação, ele vai buscar uma nova ferramenta. E o que eu ajudo muitas vezes no campo da neurodivergência? A pessoa ir lá, caminhar um tanto, chegar num galpão bem grande, abrir alguns armários e pegar ferramentas que já existem, ao invés de ficar criando novas e novas. Não quer dizer que não vai criar novas. Quer dizer que, poxa vida, aí está um ponto que a gente começa a colocar como funcional. A gente sai do mundo das ideias, ou do mundo das ideias, a gente vem para o mundo real. Coloca os pés no chão e começa a utilizar ferramentas. Nossa, seria tão fácil ter feito. Então, deveria ter feito isso. E assim vai se construindo. Na verdade, a gente vai recuperando arcabouços, né, situações, ferramentas que as pessoas já tinham construído. Agora, que é complexo chegar na vida adulta e, de repente, ter um diagnóstico, por mais que ele fosse até mesmo procurado, e um ponto aqui que eu acho interessante no campo da superdotação. É muito comum que o superdotado questione o diagnóstico de superdotação. É muito comum. Porque para ele estava tudo muito simples. O que ele pensava e fazia, por mais que ele visse como diferente, não era algo inteligente, digamos assim. Então, para mim, lógico, eu estou brincando aqui, mas de alguma forma há um ponto sério. Quando a pessoa não considera que é superdotado e a gente vê várias condições, muito possivelmente é superdotado. Agora vai ter pessoas que vão ter outras demandas, outras necessidades, outras situações que não foram bem trabalhadas, que geraram uma baixa autoestima e vão buscar, por exemplo, um diagnóstico de superdotação para ratificar algumas coisas, só que sem entender que, na verdade, superdotação não é necessariamente bom
ou ruim. Tem potencialidades, né, positivas, negativas, e como é que a gente lida com isso. Então, um outro ponto que eu queria desmistificar, por mais que a gente possa usar, às vezes já usei isso também, em alguns momentos eu já usei isso também e não tem problema fazê-lo novamente assim. O superdotado é como se fosse um super-herói que não sabe usar esse poder. Tá, tudo bem, isso é para compreensão. Mas não é fantástico ser superdotado. Não é um mil maravilhas, bem pelo contrário, muitas vezes. Até conseguir se entender, se compreender, ajustar suas dinâmicas, entender como que ele funciona, é absurdamente sofrido. Então, por isso que alguns também não querem esse diagnóstico, porque eles não querem entender que tudo aquilo foi parte de uma neurodivergência que agora está ratificado, entende? Então, de fato, o luto a gente vai perceber de uma forma muito distinta, né? Como que é o diagnóstico. Outro ponto, como esse diagnóstico é informado. E isso eu vejo principalmente quando ele é um diagnóstico dado, que daí vem também, voltamos lá para as mães, para os pais. Porque muitos profissionais, quando vão passar esse diagnóstico, eles não têm esse tato de que aquilo vai ser realmente impactante para aquela família de uma forma, às vezes, muito, né? Muito, assim. Então, nesse ponto, eu acho que daí já começa ali para as mães e para os pais, né? Essa quebrar tudo que ela tinha idealizado realmente é complicado neste momento ali. Sim. Porque geralmente o adulto ele vai procurar, né? Ou ele recebeu o diagnóstico porque o filho recebeu, ou hoje a pessoa tem curiosidade para responder questões dela. Então, assim, quando ele, por mais que eu quero receber, mas quando eu recebo é diferente, né? O querer e o ter certeza de uma coisa é diferente. Mas eu vejo que falta um pouquinho de tato ainda. E daí entra uma outra coisa que eu falei com a Daiane aquele dia que ela veio aqui, que daí vai pra parte da genética. Que quando você faz o exame genético e sai lá um monte de gene diferente e tal, eu falo que é tipo uma bola de cristal, né? Que aí vem uma outra ansiedade, que muita coisa que aparece lá naquele exame vai te deixar aflito, né? No sentido de ter ansiedade, de ter medo, de tudo mais, assim. Sim. Eu não sei se eu acho que fiz uma bagunça aqui pra Tá montar uma pergunta, bem né? tranquilo. Mas pra chegar também do quanto é importante, voltando ali, né? Que esses pais tenham acesso, que essa pessoa tenha acesso mesmo a uma terapia, porque às vezes sozinho você não consegue perceber essas coisas. Então, por exemplo, no mapeamento genético, tem um caso que é bem conhecido, aquele ator que fazia o Thor, que ele fez um mapeamento, e até onde se entende não teve um acompanhamento correto, e talvez mesmo a informação, e também tem a pessoa, como que a pessoa recebe. E ele teve, dentro desse exame, dessa avaliação, na verdade, do seu DNA, da sua genética, percebeu-se que ele tinha probabilidade para o Alzheimer. E ele quis começar a não gravar mais filmes, quis fazer uma mudança gritante na sua vida. O que a gente percebe dentro do campo do mapeamento genético? As pessoas vão ter, por exemplo, esse acompanhamento. A Daiane já tem a sensibilidade e o conhecimento necessário para conseguir fazer essa transmissão desses novos conhecimentos. E na outra ponta estou eu para trabalhar alguns outros lugares. E o que a gente percebe? Muitas vezes há profissionais, porque daí tem todo um conjunto de pessoas que já estão atuando com aquela pessoa, por exemplo. Há profissionais que vão conseguir continuar atuando bem, mas tem também alguns que vão fazer uma leitura muito equivocada e vão exacerbar pontos que nem eram gritantes, mesmo na avaliação, que eram uma porcentagem muito menor e tudo mais. Então, aqui está uma questão também para o superdotado de forma mais ampla. A diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, existem profissionais que têm conhecimento e existem profissionais que têm conhecimento e sabedoria. E dentro do campo da superdotação, uma coisa que eu tento trabalhar também, junto com as pessoas que eu atendo, é essa dimensão. Muitas vezes o superdotado tem bastante conhecimento, mas é a uma distância muito grande do que seria aquilo sabedoria. O que seria sabedoria? É algo, por exemplo, que se torna como se fosse clássico.
que a gente chega, a partir de algumas leituras sobre nós mesmos, algumas considerações que elas são perenes, ou que elas vão permanecer por muito tempo sobre nós. E dentro da superdotação, percebo que existe uma lacuna, mesmo orientativa, no sentido do autoconhecimento. Que não é tanto esse nível absurdo de leituras, não é tanto o nível absurdo de novos conhecimentos, não. É muito mais a gente conseguir se olhar e ter a gente como norteador para outras situações. Por exemplo, o que seria a distinção entre conhecimento e sabedoria? Ou conhecimento e consciência, tá? Eu fazia a dieta do Mediterrâneo, a minha abordagem, eu não trabalho com dieta, digamos assim, eu não faço nada, olha, semana que vem você tem que ter feito isso e tudo mais, não. É reeducação. É educação. Temos a vida toda para trabalhar, então aqui eu já trabalho em ansiedade, e às vezes eu lembro de uma vez que eu disse, olha, se no final do ano tais situações estiverem organizadas, ela falou, Jefferson, eu queria tanto ver que seria daqui 3 meses, e eu falei, então, será daqui 3 meses? Só que se eu disser que é 3 meses, você já fica ansiosa com isso, fica colocando datas, e pode virar 4, 5, 6. Se eu coloco 1 ano, às vezes até em 2. Isso a gente resolve. Então, eu lembro hoje, né, atualmente, mas no início eu estava fazendo uma reeducação para uma dieta alimentar, dieta do Mediterrâneo. E eu estava fazendo isso de uma forma muito tranquila, sem data, eu fui mudando. Só que quando eu estava num nível muito já justo da dieta mediterrânea, quando em alguma sessão fica muito próximo o horário do meio-dia, ficava mais apertado um pouco, raramente acontecia, mas às vezes uma vez por semana isso acontecia, eu ia almoçar no centro. Só que cada vez que eu ia almoçar no centro, eu não pedia um prato de almoço, eu pedia algum lanche, tomava um refrigerante. Eu tinha conhecimento que, de acordo com o meu mapeamento, aquela alimentação não fazia bem. Eu tinha conhecimento. Só que eu continuava me alimentando desse jeito. Só que eu mesmo não me forço. Eu vou me entendendo. Até um dia que eu olhei para um hambúrguer e vi assim, um queijo derretendo. E daí eu falei, por que eu estou fazendo isso comigo? Naquele dia eu tive consciência. Então, conhecimento, às vezes as pessoas falam, eu tenho consciência disso. E eu pergunto, mas o teu comportamento como é que tá? Não, eu continuo fazendo. Não, então não é consciência. Você tem conhecimento disso. Consciência é quando a gente muda o movimento. Então, a partir daquele dia, eu não mais comi lanche na hora do almoço, quando eu ficava no centro. Eu fazia um prato, alimentos saudáveis e tudo mais, e me alimentava assim. Então, a gente consegue perceber que às vezes nós valorizamos nessa vida aqui muito e demasiadamente o conhecimento. Se pensava que essa era aqui seria a era do conhecimento, a era da informação, na verdade. E temos pouca sabedoria. Por quê? Para ter sabedoria precisa de tempo. Não é que a gente tem pouco tempo. Nós temos tempo. A gente precisa amadurecer, precisa olhar para a gente, precisa olhar para a gente precisa perceber outras situações. E às vezes nós simplesmente também, viu, tem que colocar isso, nós não estamos dispostos. Eu nem estou falando de terapia em si. Terapia é uma parte relevante do processo, mas muitas vezes a gente não quer. A gente simplesmente nega. Então, na nossa vida, a gente pode passar por várias situações na primeira fase do luto. Negação. Negação. Até que surja um evento, uma criança, uma situação que vai fazer com que a gente se olhe. E parece que a gente está olhando para fora, mas a gente talvez deveria perceber que esse trabalho todo, esse evento que acontece na nossa trajetória humana, na verdade ele está tentando fazer com que a gente se enxergue. Vou te perguntar mais uma coisa, Jefferson. Ainda falando da superdotação, tá? Que a gente que eu falo, a sociedade criou aquele rótulo em torno os mitos, né? Então, colocou que é aquela criança, como você falou lá, com óculos, inteligente, que vai bem em tudo. E aí vem essa autocobrança. Mas, geralmente, quando essa pessoa recebe o diagnóstico e ela já tem uma... vamos falar aqui do adulto, digamos. E ela diz assim, não, mas eu não sou. Tá errada essa avaliação aí que você fez. Por quê? Porque eu acho também que vem uma outra questão. Que se pensa que todo superdotado, ele tem que ser bem sucedido naquilo que ele faz, e ele tem que ter um trabalho notório, que todo mundo ali, tipo, nossa, olha aquele cara.
E aí, essa pessoa diz, não, mas eu não tenho isso então, né? Porque eu faço muito bem o meu trabalho, mas Uhum. até que ponto, né? Tipo, então eu acho que também vem de quebrar muitos conceitos que a gente tem Sim. enquanto sociedade do que é um superdotado. Uhum. Então, algumas críticas acabam repousando sobre a palavra superdotação por conta disso, super, Uhum, que pode já indicar algo para além do comum, digamos, para além do normal, entre aspas. Mas também altas habilidades não é uma tradução muito ajustada, seria altas capacidades, porque habilidade a gente consegue desenvolver. Qualquer um de nós, a gente pega uma habilidade mais ou menos, a gente desenvolve. Agora, capacidade é algo que está na nossa essência. E a partir dessa essência, a gente também pode desenvolver muito mais. Por exemplo, pode acontecer de uma pessoa, saindo do campo da neurodivergência, ter uma alta habilidade para pintar quadros. Só que ela nunca teve muito acesso, não houve estímulo, ela nunca nem pegou no pincel, não conhece uma tela, e ela pode passar por essa trajetória da vida inteira sem pintar um quadro. Agora, tem algumas pessoas que têm essa alta habilidade e vão começar a desenhar no chão, vão começar a buscar alguns lugares para desenhar, vão fazer alguma coisa. Eu já ouvi de superdotados muito carentes dizerem, por exemplo, que roubavam livros. Eles não tinham livros e queriam ler, eles roubavam livros, revistas, porque eles queriam ler. Falaram, depois eu posso até devolver. Entende? Então, aqui tem uma outra dimensão que é também social. Mas alguns mesmo, sentindo assim, mais com menos condições de desenvolver a sua habilidade, mesmo assim às vezes conseguem se encontrar. Então, eu não estou falando de um artista que vai ter uma grande notoriedade, mas o que seria essa notoriedade? Que aí é o ponto. A gente hoje, com as mídias, com as redes sociais e tudo mais, elas podem estar sendo úteis para nós, serem funcionais, mas também trabalhar em desfavor da sociedade, de nós especificamente. O que seria, talvez, esse lugar de realização, então? Eu me realizo nesse lugar. Eu me sinto realizado. Eu não sou famoso ou sou famoso, mas o grande ponto, eu me sinto realizado. Então, eu sou um pouco contrário, e porque eu sou um pouco contrário aos aspectos, entendam-me. É interessante a gente agradecer. Mas sabe, em algum momento se torna algo tão repetitivo, gratidão, gratidão, gratidão. Eu não sou muito dessa linha, eu penso mais sobre reconhecimento. Então, muitas vezes eu estou terminando meu trabalho e eu atuo bastante. Estou sendo noite, tarde da noite de lá, e às vezes eu fecho as portas e eu sinto um reconhecimento absurdo por aquele dia. Eu não penso necessariamente sobre isso, eu não quero fazer esse movimento, mas eu reconheço isso. Então, talvez na nossa trajetória, de uma forma muito singular, para cada um de nós, talvez a gente poderia trabalhar um pouco mais essa questão da nossa relação com o outro e aquilo que a gente faz pelo outro, no sentido de fazer por esse outro eu, meu, no sentido de que poderia buscar muito mais o sentimento de reconhecimento, né, e de realização particular. Então, algo muito interessante, por exemplo, quando você fala disso do diagnóstico, mesmo quando vem as críticas, mesmo quando, porque essa é uma expressão não só da vida da pessoa, é uma expressão, ela na vida adulta com diagnóstico, daquilo que ela entendeu, ouviu e também do que os outros podem dizer sobre ela. Nossa, mas você não tinha esse perfil. Nossa, mas você não é reconhecido. Então, a pessoa pode começar a analisar, sendo típica ou atípica, na verdade isso serve para todos, onde eu me encontro, qual é o meu lugar, eu estou no meu lugar, tem muito mais a ver com isso do que necessariamente o outro. Então, o diagnóstico ele vai se tornar difícil quando a gente não compreende muito bem, por exemplo, o que é a superdotação, o que são as pautas autistas. Isso se torna mais difícil quando a gente não tem conhecimento sobre isso. Aqui já é um problema de conhecimento mesmo, né? E lógico, está dentro do arcabouço da nossa trajetória. E eu vejo ainda um ponto complexo, a negação. A negação. Porque também, por exemplo, o TDAH, onde que acontece a procrastinação?
eu vou encontrar na sociologia uma resposta bem interessante. Uma, para a procrastinação. A procrastinação é um ato de rebeldia. Então a gente se rebela quando a gente não encontra sentido naquilo que a gente faz. A gente se rebela, a gente posterga. É para fazer, tá, mas eu não encontro sentido. Ah, mas é importante porque é o meu mestrado. Só que às vezes o mestrado a pessoa está buscando por uma validação da família, está buscando por conta de uma ascensão profissional, mas às vezes nem é aquela profissão que ela quer dar continuidade mesmo, de fundo. E daí a procrastinação pode revelar muitas situações. Então, Bauman vai apontar esse lugar aqui, por exemplo, a procrastinação como lugar de rebeldia. Agora tem um ponto que esse é candente. A procrastinação vai acontecer nos lugares de virada. Entende? Quando a gente vai chegar num determinado lugar, vai fazer determinada coisa que a gente sempre quis, sempre gostou. Isso vai ser também visibilizado, seja pela família, seja por amigos, seja pela sociedade mais ampla. E eu não acredito que eu posso ser tão feliz. Eu não acredito que eu mereço. Eu não acredito que eu vou conseguir, inclusive, lidar com o sucesso. Eu não acredito que eu vou conseguir lidar com a alegria, entende? Com a felicidade disso. Então, eu procrastino. Então, muitas vezes a procrastinação está bem no lugar de virada, no lugar daquele que você vai se ver como outra pessoa. Vou dar um exemplo aqui real. Atendi alguém e eu percebia nela traços de TDAH. Mencionei, perguntei assim para ela, se quiser fazer uma avaliação, ou um neuropsicólogo, ou ir na psiquiatra para verificar e tudo mais, você tomaria medicamentos se fosse necessário, né? Por exemplo, para alguma regulação da ansiedade? Ela falou, não, Dr. Jefferson, eu não farei isso porque eu bebo. Eu não gostaria de parar de beber por conta dos medicamentos. E eu deixei isso ali. E de repente nós fomos tratando até o dia que ela disse assim, então, eu percebi que eu bebo para sanar uma lacuna. Só que essa lacuna a gente está tratando aqui, eu já não sinto mais necessidade de beber, mesmo que de vez em quando. Eu quero sim fazer uma avaliação. E ela se entendeu como TDAH, começou a tomar Venvance, e as coisas que eram mais complicadas na graduação dela ficaram simples. Aí chegou no final do ano, ela falou, nossa, Dr. Jefferson, que estranho, eu esqueci uma prova e esqueci de entregar um trabalho. E a gente foi dialogando e ela foi percebendo que, na verdade, ela não esqueceu. Ela ainda não acreditava que seria possível ela concluir um ano encerrando, passando em todas as disciplinas assim de forma fácil, sem ficar em reavaliação. Então, ela sabotou. Então, muitas vezes a procrastinação, inclusive o esquecimento pela psicanálise, tem muito mais a ver com outras situações nossas ou da nossa trajetória do que necessariamente com alguma questão neurológica, por exemplo. Então, veja, olha que interessante. De fato, às vezes é difícil aceitar, por exemplo, um diagnóstico de superdotação, que a gente tem determinadas habilidades, qualidades e também limites, e que a gente pode ser mais feliz, que a gente pode usar isso a nosso favor. Você falou do TDAH ali, eu me vi muito nisso agora. Parece que vira uma chavinha quando você fala. De que quando realmente é algo que você gosta muito, que aquilo faz muito sentido pra você, você não procrastina mesmo, dentro do TDAH. Aí tô falando por mim e pelos TDAHs que eu conheço. Agora, quando é algo realmente... Eu tenho muito assim, recebo um e-mail lá. Depois eu leio. Porque aquilo não me interessa. Depois eu leio. Daí quando eu vou ler, putz, eu tinha que ter lido antes. Sim. Né? E aí daí nesse ponto, realmente o Venvance, pra mim, né, no caso, ajudou muito nesse sentido. Tá, tem que manter o foco nas coisas chatas. Também. Que nem a nossa vida não é só feita de coisas que nos motivam. Sim. Infelizmente, né? Ou felizmente, porque tem esse equilíbrio daí. Mas essa questão, assim, de... E não é nem um hiperfoco, é uma coisa que realmente te dá prazer, né? Porque tem a ver com essa coisa de sentir prazer no TDAH, assim, de... Essa semana alguém me disse, a mesma pessoa que me disse tempos atrás, eu poderia dar curso de procrastinação. Ela me falou, poderia dar curso de procrastinação. E eu falei, você acredita que tem nicho para isso? Sim. Porque tem pessoas que são muito rígidas, pessoas que seguem tudo muito à risca, fazem tudo aqui. Não, ela precisaria parar um pouco. Veja, a procrastinação poderia ter um lugar do ócio produtivo para algumas pessoas
E essa mesma pessoa me disse essa semana, eu acho que deveria ser proibido as pessoas atuarem em áreas que elas não são apaixonadas. Deveria ser proibido você fazer algo que você não é apaixonado por aquilo. Então, dentro de um contexto que você traz, por exemplo, todos nós, típicos e atípicos, vão ter alguma dificuldade em fazer aquilo que não faz sentido. Uhum. O TDAH, por exemplo, mais dificuldade. De acordo com a trajetória de vida dele, mais ainda. Então a gente sai do campo neurológico e vai para o campo da existência. E dentro desse lugar, ele também pode ter muito prazer em fazer determinada atividade por conta de não ter vontade de fazer outras. Ele pode exacerbar aqui e no final das contas ele nem tem tanto sentido aqui. Veja como é que é complexo. Não tem, são várias camadas. E de repente em terapia a gente vai analisando por que, por exemplo, que não consegue ou não gosta de tal atividade. Por que não gosta de responder a determinados e-mails? E daí a pessoa vai entendendo a gênese, ela vai entendendo a origem. E às vezes ela descobre uma coisa, assim como alguém falou para mim, nossa, Jefferson, igualzinho você falou das chaves, é direto, porque eu trabalho muito com memória episódica, eu conto uma história real, eu conto algo da literatura, eu conto algo, como eu estou falando aqui, dos atendimentos, e a pessoa fala, nossa, que interessante. Ou então, nossa, você falou uma palavra, e essa palavra me remeteu a uma situação da escola. Veja, Jefferson, eu nunca contei isso para ninguém. Eu mudei de escola. Eu fiz meus pais me mudarem de escola. Só que eu nunca contei para eles por quê. Nunca ninguém nem me perguntou. E eu nunca falei sobre isso. Então, quando a pessoa fala sobre isso, esse é um ponto. Na terapia, eu digo que algo assim que é absurdamente curativo é a fala. É falar. Porque enquanto nós estamos falando, eu vou fazendo alguns questionamentos e a pessoa vai entendendo. Aí sim ele vai mudando a narrativa de si mesmo, percebendo que havia uma narrativa em alguns pontos bastante equivocada, e de repente ele vai percebendo também atualmente que a sociedade tem um olhar bastante equivocado sobre, por exemplo, a superdotação, e ele vai entendendo aos poucos que ele pode viver a vida dele, compreender a vida dele da forma que ele melhor considerar, agregar o que os outros pensam e falam, mas fazendo determinados filtros. Então, isso que é o complexo, viu? Esse é o mais complexo. Não tem uma receita pronta. Tem uma receita que pode funcionar para mais pessoas, mas há necessidade, sim, da gente fazer isso isoladamente, em terapia, em outros movimentos, que é se autoconhecer. A gente veio aqui para aprender, então esse é o lugar mesmo para a gente. A vida é laboratório, eu sempre falo. Mas Jefferson, então eu vou ter que reflita sobre isso. A vida é laboratório. O que é laboratório? Labor, trabalho, oratório, oração. Mas oração no sentido de análise também. De contemplação de si mesmo. Tem uma parte que a gente conversou até em off, assim, né, Jefferson? Uhum. Que se fala da importância do improviso na terapia para o autista, né? Então, eu vou falar assim, eu como autista, faço teatro desde os meus 12 anos. E a parte que eu mais me dava mal, e que sempre foi muito, e eu não sabia o porquê, né? Fui entender só depois do diagnóstico, era na parte de improviso. Então, assim, porque muitas vezes o improviso, ele, na maioria das vezes, ele vai te colocar totalmente, como que a gente fala? Vulnerável, você tá vulnerável, você não sabe o que vai acontecer. Fica exposto. Você fica exposto. E você tem que ser muito rápido, você tem que estar muito ligado. E o processamento, a forma que você processa, às vezes não dá conta da agilidade que você precisa. Então, assim, quando você falou do improviso, eu fiquei pensando, tipo, que é legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa que gera um desconforto muito grande. Então, muitas vezes a gente fica procurando lugares de conforto que, com o passar do tempo, vão ficando bastante desconfortáveis e a gente nem tem condição de compreender isso. Então, quando eu falo de uma forma bem pacífica, tranquila, entendendo que cada um percebe de uma forma, sente de um jeito diferente, então isso que eu vou dizer aqui de uma forma bastante humanizada. Eu atendo, por exemplo, psicólogos que são autistas e que atendem outros autistas e pais de autistas. E quando eu vou ver o protocolo que eles desenvolvem, quando eles me dizem como que eles trabalham, a rigidez, e se isso aqui não chegou até o final, como que fica, e aquilo outro, eu digo assim, você precisa olhar para esses questionamentos todos seguidos? Você tem isso de memória? Tenho.
precisaria tantas perguntas, assim, por exemplo, um pai que está entendendo sobre o autismo, ou que ele precisa de uma coisa muito mais prática, precisaria de tudo isso? Mas eu vou te falar assim, de absurdos no sentido de 100 páginas. E a gente reduzir para 20. E a pessoa vê que aquilo já é funcional. E daí a questão do improviso. Você precisa organizar toda a tua sessão? Precisa seguir todo um desenho? E a pessoa, sim, eu preciso. Então vamos fazer um teste. Tenta usar um pouco o improviso. Tenta deixar um pouco isso de lado e daí a pessoa se conecta, aí tá o ponto. A pessoa se conecta com aquele que ela está atendendo e a partir disso o improviso se torna algo, entre aspas, natural. E a pessoa começa a desenvolver outras habilidades, principalmente no campo da psicologia, para sair de determinadas situações ou entrar. Porque às vezes o paciente traz algo e ela vai trazer só aquele arcabouço o qual ela leu, o qual ela entendeu. E ela não abre espaço para esse lugar de criação e de sabedoria, com todo cuidado, com todo criação e sabedoria. E nesse sentido, o improviso começa, nossa, como a sessão foi tranquila. E outro ponto, nossa, como eu me senti melhor, porque é muito mais a identidade da pessoa, muito mais que antes, no processo. Nossa, como eu estou me realizando mais com esse trabalho. Então ela não vai deixar de ser quem ela é ou ele, mas ela vai inserir um elemento novo, por exemplo, que é o improviso. Só que a gente só funciona com benefício. Então quando a pessoa percebe que é bom, aí ela começa a mudar. A gente, né, o nosso ego vai estar sempre nesse lugar. Então quando ela começa a perceber que o trabalho dela fica mais funcional, que ela se sente mais integrada e que ela se reconhece mais nessa forma de trabalho, de repente ela começa a me dizer, olha, tem várias questões aqui no método ABA, por exemplo, que eu já ouvi algumas vezes, que eu queria mudar aqui, mudar ali, talvez dá para acrescentar, dá para levar para fazer um mestrado isso. Esse ponto aqui poderia ser aperfeiçoado. Olha que interessante, a pessoa começa a desenvolver uma dissertação, começa a partir de coisas que ela percebia, só que ela deixava de lado, porque ela achava que tinha que seguir daquela forma muito linear. Daí ela começa a fazer anotações, começa a criar novas abordagens e assim ela começa a se encaminhar. Por exemplo, o que eu digo? Todos aqueles que seguiram, por exemplo, Freud, alguns que o seguiram diretamente, muito diretamente, tiveram algum destaque. Eu nem quero falar diretamente sobre isso, mas quero dizer sobre desenvolvimento de novas teses. Outros, como Jung, Lacan, que saíram um pouco daquele quadro e foram para vertentes um pouco distintas e ao mesmo tempo concatenadas, tiveram uma visualidade, foram muito mais, trouxeram muito mais contribuições. Então, quero dizer, às vezes é importante a improvisação no sentido de criação. É mesmo como um método artístico, sabe? É uma coisa, e dentro do campo da neurodivergência, isso é muito específico, muito claro. Há, sim, um processo criativo, claro, mesmo naqueles que têm uma dimensão que é mais intelectual. Ele vai criar onde? Dentro do universo intelectual. Tá? Então, a gente vai quebrando um aspectos de rigidez cognitiva, assim, que pode ser ambiental, inclusive, ou exacerbar algo que é neurológico. Porque também, pensando, né, no autismo, assim, e trazendo para esse lado de... A rigidez, ela acompanha, e é uma das coisas que vai acompanhar a pessoa, geralmente, para a vida inteira, né? Sim. E quebrar toda a rigidez quase impossível, na verdade. Sim. Mas quando eu falo, levando para parte prática, né? Então, assim, eu vou todo dia por aquele caminho, então eu só conheço aquele caminho. Aquele caminho é certo para mim. Mas se eu desvio por outro, eu começo a ver outras possibilidades, outras coisas novas e diferentes. Então, e não é que o autista não quer ver coisas diferentes, é todo um... É complexo, é um treino, né? Eu falo que também é um pouco de vocês quebrar um pouco e aos poucos, assim, tipo... Por exemplo, a minha superdotação, ela está no campo metafísico, porque o meu, assim, a minha dimensão, assim, o neuroepitélio meu é mais, digamos, atuante no campo da intuição. Então, você falou sobre isso, que eu lembrei? Uma vez eu estava atendendo uma psicóloga com superdotação e autista. Superdotação e autista. E ela me falou, olha, tem algo que acontece comigo que sempre, no final de cada refeição, eu preciso deixar um tanto de alimento no prato. E eu não consigo comer.
E daí eu perguntei sobre a origem disso, ela dialogou um pouco, trouxe e a gente conseguiu verificar um ponto. E daí eu falei para ela assim, esse é o lugar da intuição. Eu nunca vi isso. Eu falei, faça o seguinte, tira então a partir de agora esse prato com esse restante de alimento, pega um outro prato, pode ser até menor, coloca a mesma quantidade de alimento ou um pouco mais. A partir daquele dia, ela não sobrou mais, ela continuou fazendo esse movimento, ela conseguia se alimentar da forma mais devida. E a partir disso, de uma percepção. Então, no meu trabalho, uma coisa que acontece que é, eu fui entendendo com o tempo, sabe, essa dimensão da intuição e de perceber algumas coisas que para mim, na verdade, estavam bem em níveis racionais, absurdamente racionais, e os próprios pacientes vão entendendo que não, que é conseguir enxergar um pouco além daquilo que está sendo apresentado. E eu entendo que todos nós, né, minha professora de psicologia e de educação falou para mim, vá lá, faça uma análise, quando você puder, da tua glândula pineal, porque eu lembro que nas aulas eu falava sobre determinado assunto e eu vi que você nunca tinha lido aquilo, você não sabia os conceitos e você construía teses sobre aquilo como se tivesse lido. E eu fui ver no mapeamento, de fato, a minha glândula pineal é muito mais envolvida. O que seria? É como se todos nós tivéssemos uma antena. Antigamente se pensava, ainda se pensa, que tem a ver com uma função regulatória, né? Por dia, sono, dia e noite e tal. E é muito mais que isso. Algumas pessoas têm essa glândula mais envolvida. Eu sou uma dessas pessoas. Então a gente capta muito mais informações. Algumas pessoas, como eu tenho sobreestabilidade, por exemplo, para o som, alguns psicólogos dizem, pessoas da área, outras também, dizem que eu tenho como se fosse um ouvido absoluto para sessões, porque é muito difícil a pessoa conseguir, por exemplo, esconder algo de mim. É muito difícil a pessoa esconder algo dela mesmo, que eu vou percebendo nas entonações. Eu consigo perceber essas camadas já ouvindo a pessoa. E dentro desse contexto também vai entrar essa outra função, que é a dos questionamentos, que de alguma forma acaba me encaminhando para um questionamento que a pessoa fala, mas como que você faz essa pergunta? Como que você sabe dessa situação? Então tem muito mais a ver com lugares de autoconhecimento sobre mim mesmo. O que eu quero dizer? Todos nós que temos superdotação, somos neurodivergentes, não há como passar por essa vida sem a gente se olhar de outra forma. Se a gente tentar encontrar em nós alguns pontos que são mais relevantes para a nossa trajetória. Jefferson, a gente pode ficar aqui conversando um tempão, né? Sim. Sobre um monte de coisa. Então, como o nosso tempo está aqui quase acabando, Sim. Eu queria só perguntar também, o que o amor, dentro de tudo isso, né? Qual o papel dele e o que é o amor, né? Então, esse é o Eu sei que dá tema. pra gente ficar um episódio inteiro falando disso, Sim. né? Esse é o tema que eu vou começar a entrar no Instagram de verdade, né? Esse é o tema de formas muito distintas a partir da ciência, a partir da filosofia em si, da psicologia que eu vou entrar. Eu vi esses dias, encaminharam para mim um vídeo, né, de psicólogos e outros profissionais da educação orientando como que os pais deveriam agir com os filhos. Então eram vários cortes. Um falava que deveria agir assim, aí em seguida o outro corte mostrava que não deveria agir assim. E assim ia, um e outro, né, destruindo a tese. Apresentava uma tese, outra destruía. E o que me chamou a atenção nesse vídeo? Nenhuma dessas pessoas falava que era importante amar o filho. E aqui a gente entra num lugar bem complexo, né? Não que a gente deve amar o filho. Não é uma obrigação amar o filho. Não é uma obrigação também que o filho ame o pai. Eu já ouvi de pessoas assim, eu amo meu pai e minha mãe, mas se eu pudesse escolher nessa vida, não teria sido eles. Isso é fantástico no sentido de que essa sinceridade, esse lugar, como alguém já disse para mim, olha, tem uma amiga minha que eu conto tudo. Ela olhou para mim, não, tudo eu só conto aqui. Entende? Então, ter um lugar para falar sobre isso também é expressão de amor para conosco. Então, amor não seria, por exemplo, a gente não pode achar que nós devemos amar o nosso filho. Não é uma obrigação. E quando a gente se desobriga dessa situação, a gente começa a perceber o que a gente sente. Por exemplo, alguns pais parece que é um crime dizer que ama mais um do que o outro, ou, a grande ponto, diferente. Eles falam, não, eu eduquei todos iguais. Mas como é que você educa igual crianças que são diferentes?
com respostas diferentes, né? Você pode ter um padrão e o outro vai te desafiar mais. E, de repente, você, de alguma forma, se associa mais a um do que ao outro. Aí tá tudo bem. Quando a gente se força a algo, de repente, a gente nem descobre o que a gente sente. E, às vezes, por trás daquele não amor ou daquele amor exacerbado, pode nem ter muita verdade sobre aquilo. Por exemplo, mães, né, que têm seus filhos ali no primeiro, segundo, terceiro mês, tão complexo, uma mãe nascendo também, e se fala muito, olha, eu amei o meu filho, eu amo meu filho e tudo mais, e de repente alguém levanta numa roda de conversa assim, mas vocês falam sobre isso? Mas eu não sinto esse amor que vocês falam. E de repente naquele lugar lá alguém fala assim, olha, eu também não. Aí outra fala, eu também não. E de repente vai se vendo que tem um amor romântico que foi criado, e que na verdade é muito doloroso passar aqueles momentos, mas passar aqueles momentos já é amor. Estar com aquele serzinho já é amor. Então, na verdade, a pergunta, o que é amor? Isso a gente precisava se fazer. Por exemplo, o que é amor e apego? Eu pergunto. Não é prova, não. Me diga, o que você acha? Qual que seria a diferença entre amor e o que seria apego? Se tem alguma diferença. Não é prova, é a forma como você pensa. Apego, eu acho que é alguma coisa que você... como se fosse sua mesmo, né? Então, aquilo eu tomo pra mim mesmo. Uhum. E eu acredito no amor numa coisa mais livre, assim, que você não consegue meio que dizer, é isso ou aquilo, mas você sente, né? Sim. Mas o apego, e daí tem aquilo que você falou ali da mãe, né? Tipo, eu vi uma vez uma influencer falando que nasceu o terceiro filho dela. Ela falou, gente, eu não consigo ter com ele a mesma ligação que eu tive com as outras duas. Esse mesmo amor incondicional que a gente fala que sente só por um filho na vida, né? E ela foi massacrada. Porque a gente tá nessa ideia ainda de que amor é obrigação. Mas você sabe por que ela foi massacrada? O nome disso é transferência. Eu não quero ver que eu sinto igual e eu penso igual. Eu não quero aceitar isso. Então, eu transfiro, eu nego, porque daí se eu nego e eu acabo com essa pessoa, por exemplo, o bode expiatório, aí isso não existe. Eu não preciso mais pensar sobre isso, porque eu sinto igual. Então, bateu, doeu, pega que é teu. Geralmente assim, né? Tudo aquilo que mexe muito com a gente tem que fazer uma análise criteriosa, criteriosa e pacífica sobre o que tem a ver conosco. Por exemplo, quando eu perguntei sobre amor e apego, cada um vai compreender de uma forma, mas nesses anos todos, o que eu entendo? Apego por exemplo, no amor romântico entre um casal. Vamos fazer esse recorte. É você querer a pessoa consigo, mesmo que ela não queira. Amor, o que seria? A pessoa não está mais com você, está com outra, e você está feliz por ela estar feliz. Isso é amor. Então quer dizer que nessa vida a gente ama pouco. Então o amor não é uma coisa tão simples como a gente imagina, e talvez deveria ser a coisa mais contemplada, analisada na nossa trajetória, até para a gente entender que amor não é uma coisa assim, por exemplo, amor é falar a verdade. Geralmente, aquele que ama e é genuíno, não vai ter tantas pessoas próximas de si. Não é que vai cometer sincericídio, não. Ela vai sair dessa bolha de máscaras, essa bolha do narcísico de querer uma imagem para si mesmo. Daí eu vou trazer uma análise aqui cristã que eu acho que cabe, se for possível. Ao arquétipo de Jesus para a nossa sociedade como uma pessoa boazinha. E a gente tenta repetir isso, passar pano, ser bonzinho. Na verdade, a gente quer que os outros achem que nós somos bons. E Jesus nunca foi bonzinho. Jesus era assertivo. Ele elogia Pedro. Em seguida, ele chama de Satanás. Jesus não estava nem aí porque que iam pensar dele ou não. Não estava preocupado com isso. Ele estava desapegado dessa imagem que o narcísico fica apegado. Então, sempre que nós tendemos muito ao outro, tem várias dimensões aqui, né? Mas há uma probabilidade muito grande de a gente estar muito apegado à nossa imagem. E por isso a gente não avança. E quando a gente se ama em primeiro plano, aí sim a gente começa, sabendo que nós somos, né? Conseguir amar o outro. E amar o outro, às vezes, é apontar, olha, isso aqui, aquilo dali e tal. Conseguir sair dessa bolha. E de fato, o lugar que mais pesa na sociedade é para a mãe. No sentido de que ela tem que amar de um jeito que foi criado.
pela sociedade e tudo mais, uma ideia. E o mundo não é uma ideia. E a gente pode... Já te convido, né, para vir em outro Uhum. momento pra gente falar mais, porque dá pra... Essa questão da relação de pais e filhos rende muita coisa, muito assunto, na verdade. Uhum. Muito debate Uhum. pra gente conversar, assim. Mas, Jefferson, eu quero agradecer mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Jefferson, quem quiser entrar em contato com ele, onde que acha. Não só pelo Instagram, né? Uhum. Não só. Sim. E se quiser fazer as suas considerações finais também. Eu agradeço, tá, por estar aqui, no sentido do acolhimento de vocês e dos questionamentos também, pela forma como é abordado e também por entender que vocês estão fazendo parte de um novo momento na minha trajetória, que é de começar a falar mais sobre o meu trabalho, sobre as minhas pesquisas e colocar a público, que é uma coisa que já falo há muito tempo, de colocar alguns conhecimentos e reconhecimentos de forma mais ampla. Assim, muito obrigado, então, pelo convite. Obrigada, Jefferson. E quero agradecer para você que ficou aqui com a gente até o final. Quero ver se você ficou até o final. Coloca aqui qual foi o nosso tópico nos comentários, o que a gente comentou por último aqui. Mas quero te agradecer e pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente se vê de novo. Até mais.